Bom dia. É com imenso prazer que eu, pessoa que teve a vida transformada pela educação, que eu dou início ao painel Transferência de Renda na Educação, Estratégias Integradas para o Combate à Evasão Escolar. Eu sou Giovana Requião, do interior do Sertão Baiano, advogada e mestranda em Gestão do Desenvolvimento Internacional na Universidade de Westminster, em Londres, com bolsa Chevening. Antes de começarmos, quero agradecer, em nome do comitê organizador do Brasil Forum UK, a Fundação Itaú, a Fundação Lehman e a Fundação Haddad. A evasão escolar ela continua a ser um dos desafios educacionais mais prementes do Brasil. Em 2023, 9 milhões de estudantes não conseguiram concluir o ensino médio, conforme os dados do PNAD. Tal realidade ela não apenas afeta a qualidade de vida e as perspectivas de renda dos jovens, mas também prejudica profundamente o desenvolvimento socioeconômico de nosso país. Então, cada estudante que não conclui o ensino médio, ele representa uma perda estimada de 395 mil ao longo de sua vida, totalizando uma perda anual de 215 bilhões para os cofres públicos. Esse fenômeno reflete a complexidade dos problemas educacionais e socioeconômicos que enfrentamos. A evasão no ensino médio, ela transfere a esfera educacional, sendo também uma consequência direta das desigualdades econômicas. A insuficiência de condições financeiras adequadas força muitos jovens a abandonarem os seus estudos para contribuir com a renda familiar, perpetuando um ciclo vicioso de pobreza e de exclusão social. Visando abordar essas causas estruturais, programas como o Pé de Meia, que oferece incentivo financeiro condicionado à frequência escolar, emergem como possibilidade de resolução. O nosso painel ele vai discutir temas centrais, incluindo as desigualdades socioeconômicas, o impacto da pandemia, a implementação de políticas integradas, a efetividade de programas de transferência de renda e a importância de acessos de apoio a redes colaborativas. Esperamos que essa discussão aprofunde a nossa compreensão dos desafios e nos inspire a identificar soluções eficazes. Permitam-me agora apresentar os nossos ilustres palestrantes. Por favor, uma salva de palmas para Kátia Helena Serafina Cruz Schwartzcard, secretária de Educação Básica do MEC e professora titular da Universidade Federal do Amazonas. Kátia foi secretária municipal de Educação em Manaus, tendo levado a cidade a um dos melhores desempenhos entre as capitais do Índice de Desenvolvimento de Educação Básica durante a sua gestão. Macaé Maria Evaristo dos Santos. Deputada estadual em Minas Gerais pelo PT, professora e assistente social. Macaé foi a primeira mulher negra a ocupar cargos de Secretaria de Educação em Belo Horizonte e em Minas Gerais, dedicando a sua carreira à educação e à luta antirracista. Uma salva de palmas agora para Rosivaldo Fernandes Almeida. Pedagogo e diretor escolar no município de Gurupá, no Pará. Rosivaldo é um líder educacional com sólida formação em gestão escolar e participação ativa em movimentos sociais. E, por fim, e não menos importante, Laura Miller Machado. Economista e professora no INSPER. Laura coordena programas de pós-graduação em gestão pública e é uma voz atuante na promoção do desenvolvimento social e do combate à desigualdade. Autora de 5 livros e colunista no jornal Na Folha de São Paulo. Tem uma vasta experiência em políticas públicas. A moderação do nosso painel será conduzida por Ana Cecília Vera.
também membro do Comitê Organizador do Brasil Fórum, mestranda em Educação Internacional e Desenvolvimento pela Universidade de Sussex. Ana Cecília é cofundadora da ONG ABC do Glória, com trajetórias nas políticas públicas educacionais do Estado do Maranhão, São Paulo e Alagoas. Bom, eu gostaria de concluir dizendo que a evasão escolar ela não é meramente um dado estatístico. É a história de milhões de jovens cujos sonhos são interrompidos. E cada estudante que hoje não conclui o ensino médio representa uma oportunidade perdida para o futuro do Brasil. Hoje, nós estamos aqui para discutir soluções, mas também para recordar que, por trás de cada uma dessa estatística, existe uma vida, um potencial, uma esperança. Então, que nós possamos trabalhar juntos para transformar esperanças em realidade. Antes de passarmos para a discussão, eu quero informá-los que, ao final do painel, serão respondidas perguntas da plateia e que, para que todo mundo possa ter uma oportunidade, a gente vai limitar o tempo aí de questionamento para 1 minuto. E, por fim, gostaríamos de lembrar também que este é um espaço de diálogo e que manifestações desrespeitosas ou preconceituosas não serão toleradas. Muito obrigada e vamos dar início ao nosso painel. Ah, tem que botar no verde. Tá no verde, tá ligado? Oi? Agora. Mais pertinho? Sim. Aqui. Nossa, também precisa. Estão me escutando? Tá. Bom, gente, é impossível a gente falar que o futuro é brasileiro sem a gente discutir como que a educação no nosso país está sendo ofertada, né? E quais aspectos da educação que não estão sendo ofertados. E, acima de tudo, como nós, Ministério da Educação, Secretaria de Educação, Legislativo, Academia, Gestão Escolar, professores, estamos instigando a demanda dos jovens pela educação. Ainda mais num contexto pós-pandêmico, que as taxas de evasão escolar se tornam ainda mais preocupantes. E, para a gente discutir soluções e ações integradas, a gente precisa de pessoas com um olhar sensível, estratégico e crítico para a gente discutir sobre essas soluções. Então, eu queria reforçar que eu estou muito feliz de estar aqui com pessoas que são minhas referências na educação e a gente dá início para o nosso debate, contextualizando como que está a evasão escolar no nosso país hoje, tá? E para a gente fazer esse contexto, a gente precisa entender quem são esses jovens, quais são os riscos de evasão, qual é o perfil desses jovens que estão nesse risco de evasão, quais são as barreiras para a permanência e conclusão da educação básica, qual que é o impacto da evasão escolar na vida individual do jovem e para a sociedade brasileira. Giovana trouxe aqui 9 milhões de estudantes. Desses 9 milhões, uma parte não frequentou a escola, nunca frequentou a escola, e uma parte já frequentou e deixou de frequentar. O que aconteceu nessa caminhada, né? Então, eu queria começar pelo Rosivaldo, gestor de 6 escolas em Gurupá, lá de Marajó. Então, Rosivaldo, a gente teve esse contexto pós-pandêmico, vários desafios foram aprofundados, desafios foram também criados também nesse contexto pós-pandêmico. A gente sabe o contexto das escolas ribeirinhas que têm necessidades específicas. E eu queria que você trouxesse um pouquinho quais são esses desafios para a permanência e conclusão dos jovens nas escolas que você acompanha. Tá. Primeiro, bom dia a todos, a todas, a todos. É um prazer imenso estar participando aqui, né? E que bom que lembraram da gente, do Marajó, também para discutir que o futuro é brasileiro, né? Ouvi um pouquinho porque o Brasil ele tem uma dimensão enorme de especificidades enormes que precisam ser ouvidos. Por exemplo, nas minhas escolas, eu sou gestor escolar de 6 escolas no município de Gurupá, no estado do Pará, na região do Marajó, e de uma escola para outra já muda a realidade. Os problemas são diferentes. Os desafios são diferentes e a gente busca resolver a cada um.
Mas o problema relacionado à evasão escolar é um problema complexo, que o Brasil todo enfrenta. Não é diferente. Muda às vezes o tema, por exemplo, no meu setor, nas minhas escolas, por exemplo, a evasão escolar está entrelaçada a transporte. Eu tenho alunos que pegam o barco 6 da manhã para chegar na escola às 8 horas da manhã. Está entrelaçado a merenda escolar, muitas vezes que não tem, a gente sabe que o recurso ele é mínimo. E o Marajó, a região marajoara, ela é necessário, a Amazônia é necessário ser olhado com um olhar diferente. Um olhar diferente pela dificuldade de logística, pela dificuldade das estruturas das nossas escolas, que muitas não têm energia, muitas não têm acesso à internet. Então, tudo isso dificulta. A escola ela precisa se modernizar para receber os nossos alunos que muitas vezes têm algo em casa que não tem na escola. E é necessário cada vez mais a escola ser modernizada, ser atraente. E a gente talvez só vai conseguir isso também com o apoio das famílias. A escola lutando sozinha, dificilmente ela vai conseguir isso. A gente tem 88 escolas no município de Gurupá. As escolas da sede do município são mais bem padronizadas pelo fato de estarem na sede, né, na cidade, mas em algumas localidades a gente tem muitas essas dificuldades de questão de estrutura, a questão da merenda escolar, que o recurso a gente sabe que é mínimo. É por isso que eu falo que é preciso ter um olhar diferente para a Amazônia, para a área marajoara, para a área ribeirinha. A gente tem escolas que é necessário ter um professor para trabalhar de educação infantil primeiro ou quinto ano, porque ela fica distante de outras escolas. E uma criança, para ela entrar no barco cedo e ir lá para uma escola mais longe, se faz mais necessário ela estar naquela escola que está mais próxima a ela. Então é uma realidade que talvez muitas pessoas no Brasil não conheçam. E a oportunidade dessa criança está muito longe de uma criança que está numa capital, como São Paulo, Rio de Janeiro, própria Belém, que é a capital do Pará, onde eu vivo. A oportunidade dela é muito diferente, entendeu? E aí é quando a gente quer, nas minhas reuniões, quando eu falo com os professores, eu vim de um movimento social, participei de grupo de jovens, de comunidades eclesiais de base. Nas reuniões que a gente teve com as meninas aí, eu sempre falava assim, já houve um momento que a educação era um movimento social, entendeu? Era através das comunidades eclesiais de base. E hoje a gente já tem um ensino um pouquinho mais avançado com essas conquistas dos movimentos sociais na cidade onde eu vivo e que precisa melhorar cada vez mais esse acesso à educação. Por exemplo, é necessário que se tenha, que se oferte vagas para os alunos do ensino fundamental ingressar no ensino médio na zona rural, que tenha prédio, que tenha estrutura, e não tem. E aí o aluno termina lá, e aí o pai pensa, eu vou colocar esse aluno lá na cidade sem uma estrutura, né, sem um lugar para ficar, sem uma segurança para ficar, sem um trabalho para fazer. E a gente vive no município, na localidade que a gente vive, a nossa principal fonte de renda é o açaí, que eu acho que muitos de vocês conhecem aqui, é o peixe, é o camarão. E quando chega esse período da safra, muitos de nossos alunos também ingressam para o trabalho, porque tem a necessidade de comprar uma roupa, de comprar um sapato. Lá eles gostam muito de comprar motor-rabeta, catraia para sair, para ir jogar futebol, entendeu? E às vezes o pai não tem aquela condição de manter o aluno só na escola mesmo. Então muitos alunos, eu estava fazendo a pesquisa, que o maior índice de evasão já é no fundamental, anos finais. Lá no 9º ano, onde o aluno já dá conta de fazer o trabalho sozinho ali, de tirar o açaí, de pegar o peixe, de pescar, entendeu? Então, é uma realidade que, eu volto a dizer, muitos não conhecem, mas que é necessário pensar muito na Amazônia, no Marajó, e pensar estratégias com o povo de lá. Não adianta as coisas serem de cima para baixo, ela tem que
ser estudada, planejada. Agora há pouco o ministro Barroso falava que às vezes nem só a questão financeira, o recurso para a educação é o suficiente, já tem uma boa parte de recurso, né? Mas é necessário organização, gestão, entendeu? Então a gente avalia muito dessa forma. E dizer também que Gurupá, na medida do possível, luta incansavelmente para ter dias melhores. A própria gestão, a pessoa da secretária, da prefeita, luta incansavelmente para que as políticas cheguem até essas comunidades. Quando a gente está falando aqui de educação, mas tem inúmeras, né? Por exemplo, o povo da zona ribeirinha não tem saneamento básico, não tem como ter uma energia elétrica diretamente, então é através da energia solar, mas é muito caro, nem todo mundo tem condições de ter acesso à energia solar. Eu costumo dizer que às vezes o que é feito para o pobre usar, que é bom, o pobre não consegue ter acesso, né? Por exemplo, a energia solar, você pode ter um sistema que tenha uma bateria de lítio, que tu pode ter um conforto melhor na tua casa, mas aí já é um valor que a gente não consegue acessar. E então é necessário desburocratizar alguns privilégios para o povo da Marajoara, para que ele possa realmente não sobreviver, e sim viver, gozar dos direitos que está escrito na Constituição brasileira, de ter uma vida digna, justa, que o aluno possa ter acesso à escola, a ter acesso. Uma outra, daqui a pouco a gente vai falar novamente, né, nas medidas que a gente toma para tentar combater a evasão escolar, sobre alguns projetos que a gente tem. Mas é necessário que tenha as quadras poliesportivas em nossas escolas. Os alunos gostam muito de praticar esporte, de dançar. E daqui a pouco a gente vai falar sobre esses assuntos. Era mais ou menos isso que o ministro já falou, que não é necessário usar todo o tempo. Eu vou pegar essa dica para mim. Muito obrigado. Obrigada, Rosivaldo. E, Rosivaldo, você trouxe 2 pontos que é muito importante aqui para o nosso diálogo com a secretária Kátia, né? O primeiro, porque você acompanha 6 escolas com modalidades diferentes, então tem o ensino fundamental, tem o ensino médio. Então, a gente precisa muito entender essa transição do ensino fundamental para o ensino médio, porque é essa transição que a gente começa a ter um olhar mais atento para a evasão escolar também. E falou das especificidades da educação ribeirinha, né? Recentemente, a gente teve uma manifestação, né, num fórum comum da agenda do Marajó, em relação à inserção da categoria de escolas ribeirinhas no censo escolar, porque isso apoiaria muito a construção de políticas educacionais focalizadas. Então, secretária Kátia, eu queria entender um pouco você como experiência, né, como secretária de Manaus, uma das maiores redes de educação básica do Brasil. Como que você enxerga, primeiro, essas especificidades da educação do campo e da floresta, né, em uma escala federal, em um contexto pós-pandêmico, também essas necessidades específicas, e também esse contexto da transição do ensino fundamental para o ensino médio? Então, bom dia a todas as pessoas. A gente chegou aqui muito cansado, com vontade, ficando pensando, por que é mesmo que a gente atravessou e está nesse sofrimento? Foi tão puxado e, de repente, hoje tudo está fazendo sentido. Então, acho que a gente começou bem essa manhã e eu já me reposicionei totalmente. Estou muito feliz de estar aqui. Muito. Acho que eu tinha que estar. Pronto, é isso. Então, muito obrigada pelo convite. Obrigada, Rosivaldo, por ter começado e me reconectado com esse lugar de fala, de onde eu vim. Eu sou uma mulher preta, estou usando uma blusa vermelha, uns colares coloridos, um cabelo com algumas mechas, porque senão vocês não saberiam a minha idade, porque temos esse privilégio de os pretos não envelhecem, né? Eles passam para outra dimensão. E comecei minha vida profissional na Amazônia e sempre na interface entre a área ambiental e educação, mas em algum momento eu entendi e pratiquei que, de fato, conservar a nossa região tem que ter a sua centralidade em processos educacionais. Não é educação ambiental, é educação, ponto.
Porque quando a gente pensa em Amazônia, a gente pensa... Se todo mundo fechar o olho e falar, pensa em Amazônia, automaticamente você pensa numa cor. Que cor a gente pensa? Verde. Esse imaginário meio que contamina tudo, positivamente, mas também negativamente, porque você invisibiliza a potência e a existência de povos, diferentes cores, culturas, experiências que estão embaixo dessas copas e que são os grandes responsáveis por essas copas de árvore existirem. Então, a gente já sabe que a Amazônia nunca foi desabitada. Ela sempre foi habitada por diferentes povos que garantiram e garantem esse ecossistema com sua importância ainda de pé. E por que eu sempre achei que a educação, quando eu fui para a educação básica, era a educação a chave? Porque em muitas dessas comunidades, como essas onde o Rosivaldo vive, o único equipamento público que existe, ou seja, a única presença do Estado é a escola. Às vezes é um prédiozinho, uma casinha, uma sala, e a professora, ou a gestora, ou o gestor, é a existência do Estado ali. Não tem mais absolutamente nada que diga somos cidadãos brasileiros, a não ser a escola. Bom, isso, se a gente entende que isso é verdade, essa escola e essa prática educacional não pode ser alguma coisa qualquer. Primeiro, tem muitas invisibilidades que são sustentadas, muitas vezes, também por nós da academia. A gente diz, não pode haver educação de qualidade em salas multisseriadas. Não, então a gente combate isso com toda a força, ao invés de enfrentar essa realidade e entender como, a partir dessa realidade, eu posso construir parâmetros para que aquelas escolas funcionem e prestem o melhor serviço educacional possível. A pandemia escancarou uma verdade. Qual a sala de aula brasileira que não é multisseriada? Nenhuma. Todas são. Todos os estudantes aprendem de modos diferentes, carregam suas experiências e a gente tem marcas muito indeléveis nos processos educacionais. Primeira grande desigualdade regional, e isso começa pela fala do Rosivaldo e da minha experiência na Amazônia. Segundo, o racismo estrutural. O Brasil é um país racista. Nós aqui somos, inclusive nós, pretas da nossa geração, porque fomos formadas, mesmo nós que estudamos, numa sociedade de brancos racistas, né? Então, o desafio, como é que eu fui parar no MEC? Eu fui parar no MEC trazendo essa minha experiência de promoção de educação de qualidade na nossa região, de revelar essas potências. E o MEC, só para eu concluir essa primeira rodada, eu acho que tem uma fala do ministro Barroso que é muito importante para a gente hoje. Hoje, historicamente, o Ministério da Educação se ocupou muito das políticas voltadas para o ensino superior e a gente deu grandes saltos. Nós estamos equiparados à média da OCDE na prestação de serviço do ensino superior e até na pós-graduação. Mas a educação básica nós estamos muito abaixo. Isso por essas condicionantes históricas e sociais, mas também porque nós nos invisibilizamos. Então, pela primeira vez na história, também o Ministério da Educação está sendo conduzido por um ministro nordestino e a educação básica por uma mulher preta do norte. Espero eu possa compartilhar com vocês o significado que isso tem. Não é só que a representatividade importa, mas a potência das nossas práticas e aquilo que de fato a gente conseguiu fazer, com as condições que a gente tinha e tem, é o que está promovendo as transformações que a gente está conseguindo fazer. Acho que para começar a conversa, obrigada aí pelo convite. Obrigada, secretária Kátia. Nessa altura do campeonato, vocês já devem ter percebido que eu sou mineira, né, gente? Então, eu acompanho a Macaé Evaristo faz um tempinho já, né, minha conterrânea lá de Minas Gerais. E, Macaé, você já foi secretária de BH, né, de Belo Horizonte, secretária do Estado de Minas Gerais, é deputada eleita também. E você tem uma luta pelas intersecções de gênero e de raça muito forte no currículo de Minas Gerais e em todos os aspectos da educação do Estado.
Então, eu queria que você comentasse um pouco, Macaé, do impacto dessa evasão, considerando essas intersecções. E aqui eu trago o gênero para além desse binarismo, também considerar a juventude trans, que a Luma Andrade traz uma frase muito importante, que é a evasão involuntária que esses jovens trans estão sofrendo nas escolas. Você poderia comentar um pouquinho para a gente? Bom dia, gente. Trazer assim lá das Minas Gerais, muito axé para esse encontro, dizer da alegria de poder encontrar, primeiro, uma juventude muito potente. Eu estou bem feliz aqui de reencontrar algumas jovens, que eu vi mais jovens ainda, mas bastante feliz da gente poder estar aqui no Fórum o K, a gente diz lá das Minas Gerais, para debater educação, para debater desigualdade, pobreza e outras questões que estão diretamente ligadas à garantia do direito à educação. Para ser breve, né, e falar, a Kátia já me antecedeu aqui e falou do racismo estrutural, mas eu queria começar pensando que a democracia brasileira, a gente precisa defendê-la bravamente, mas considerar, né, que quando a gente fala de democracia, a gente se inclui lá. Né? Eu, uma mulher preta, estou vendo ali a Joelma Pijana, uma mulher indígena, a gente pensa a democracia com os nossos corpos e com as nossas presenças. Isso não é vou dizer assim, da tradição brasileira, porque a nossa primeira Constituição da República nos deixou de fora. Mulheres não podiam votar, pessoas empobrecidas não podiam votar, não é verdade? E assim também se deu com o direito à educação. Eu estava escutando o ministro elencando os 10 pontos prioritários e fiquei pensando, né, ao longo da nossa história, como que a gente não é pensada, né, quando você faz toda aí uma narrativa sobre o Brasil. As crianças negras, as crianças indígenas, as crianças com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades de superdotação, elas estão lá quando a gente olha para os indicadores de evasão escolar. Quando a gente pensa, né, as trans e as travestis, quando eu era secretária de Educação em Belo Horizonte, nós fizemos com a universidade uma pesquisa eu falei, agora eu me perdi, mas não é na marcha, enfim, LGBT, eu acabei de ver ali um convite agora para Belo Horizonte, para a parada LGBT, né? E a gente identificou que, especialmente as trans e as travestis, são aquelas que elas nem chegam, né, gente? Nem permanecem na escola. Elas são excluídas. Elas têm um nível de escolarização muito pequeno, porque muito cedo elas são expulsas, muitas vezes, das suas casas, e o que elas têm como única alternativa, muitas vezes, de inserção no mundo do trabalho é a prostituição. Então, a gente começou, à época, uma experiência de educação de jovens e adultos para acolher, né, esse grupo que é muito específico. E fomos trabalhar, do ponto de vista da legislação, algumas coisas bem importantes. Uma coisa que parece muito simples, a inclusão do nome social lá no diário escolar. Né? Então, nós aprovamos isso no Conselho Municipal de Educação, depois, quando eu fui secretária de Estado, também aprovamos, o que muitas vezes é uma dificuldade, um tabu, e encontra muitas resistências, mas que a gente precisa acolher essas pessoas. Eu queria, pensando a pauta dessa nossa agenda, trazer aqui, nessa nossa conversa inicial, reafirmar a experiência do programa Bolsa Família, que eu vivi lá em Belo Horizonte, ainda como professora da rede pública e diretora de escola na periferia de Belo Horizonte, a primeira iniciativa que começou como Bolsa Escola, e que a gente tentava pensar como é que a gente poderia garantir condições mínimas para que as crianças pobres, periféricas, pretas, que muito cedo se inseriam no trabalho infantil, elas pudessem ter condições de permanência na escola. Então, precisava ampliar a matrícula, mas a gente precisava garantir que elas permanecessem.
Começou com o Bolsa Escola em alguns municípios e depois a gente construiu esse grande programa, que é a experiência mais consistente e relevante, que tem mais de... já fez 20 anos, né? Eu estava no MEC, a gente estava comemorando 18 anos, mas que o Ministério da Educação desenvolveu uma tecnologia específica que articulava todos os municípios brasileiros com suas secretarias de educação e de assistência social. Articulava as secretarias de Estado de Educação e as secretarias de Estado de Assistência Social, o MEC e o MDS, para fazer o que a gente chamava de monitoramento qualificado da frequência escolar. E, no segundo tempo, a gente fala mais sobre como que é importante esse indicador de frequência escolar para a gente monitorar a violação não só do direito à educação, mas de vários outros direitos das infâncias. Obrigada, deputada. Laura, professora Laura, eu queria também te fazer uma pergunta, que a gente comentou muito sobre os impactos individuais também na vida desse jovem. Comentamos também sobre esse impacto na sociedade brasileira. E vocês fizeram um estudo recente, né, em consequências da violação do direito à educação. Giovana trouxe um pouquinho os dados, é um dado muito assustador, né, que o custo da evasão escolar ele pode chegar até 220 bilhões, e isso representa mais de 3% do PIB nacional. Então, professora Laura, eu queria que você explorasse um pouco mais desses custos. Quais são as dimensões desse custo que é considerado? Como que ele é estimado, né? É a produtividade, é salário? Você pode comentar um pouquinho mais para a gente, por favor? Posso. Vocês me ouvem bem? Sim. Bom, muito bom dia a todas as pessoas aqui presentes. A Giovana começou apresentando o nosso painel falando que evasão não se trata, né, de um número, ela tem um rosto, uma cara, na verdade uma fisionomia, está num certo território, mas eu vou falar para vocês justamente sobre as estatísticas. Apesar de não ser uma estatística, eu queria mostrar para vocês o que isso significa em termos percentuais para o nosso país, né? E aí eu começo apresentando para vocês essa primeira informação. Então a gente tem, em 2022, o IBGE, todos os anos o IBGE pergunta para faz a PNAD, né, que é a pesquisa por amostra por domicílio, e pergunta para as pessoas várias coisas. Uma delas é essa aqui, né? Então, quantos jovens de 15 a 17, e lembrando, de seus 15 anos, de acordo com a nossa legislação, os jovens deveriam estar no primeiro ano do ensino médio, aos 16 no segundo e aos 17 no terceiro. Quantos são os jovens brasileiros de 15 a 17? Quantos tínhamos em 2022? Eram 9,2 milhões. Então, são 9,2 milhões de brasileiros que deveriam estar cursando ou o primeiro, ou o segundo, ou o terceiro ano do ensino médio. E aqui a primeira informação, essa que eu destaquei em roxo, que é dos 9,2, meio milhão, então 500 mil, estão fora da escola. Eles não vão aparecer em nenhuma das estatísticas que a gente vai falar a partir de agora, porque eles não entram imatriculados, invadidos, abandonados, nem nada disso. Então, a gente tem meio milhão de jovens de 15 a 17, deve ter alguns com menos de 15, na verdade, alguns poucos. 5% da juventude que deveria estar no ensino médio. Mas tem uma outra informação importante. Desses 95% que estão dentro da escola, tem outros 700 mil que não vão concluir. Então, apesar deles estarem lá neste momento, eles, por conta, né, por probabilidade, de acordo com o que a gente vem assistindo, né, de comportamento dessa juventude ao longo dos anos, então, 500 mil mais 700 mil dá 1,2 milhões, entre os 9,2 milhões de jovens de 15 a 17, dá 13% da nossa juventude, que deveria estar no ensino médio, que ou não está lá, ou a gente já sabe que eles vão acabar evadindo. Se eu fosse fazer um retrato, que eu estou vendo vocês de frente, né? Tem uma sala enorme aqui, é como se eu pedisse para sair da sala todo esse lado, onde está o nosso ministro Barroso aqui à minha direita. Então, é bastante gente, 1,2 milhões. Quanto custa isso? As meninas citaram esse livro que eu e um conjunto de colegas lá do INSPER fizemos junto com a Fundação Roberto Marinho, e a gente tentou estimar. Né? Apesar de ser um direito, alguém pode dizer assim, poxa, mas será que vale a pena? Será que não custa muito caro ir atrás desses 13% de jovens que não estão no ensino médio? E a gente chegou nos seguintes resultados. O primeiro é que um jovem que não conclui o ensino médio, ele vai receber ao longo da vida inteira 37% a menos, o salário dele, individual.
Isso é um benefício individual que ele deixa de ter. Então, ele vai receber, os jovens ganham, né, ao longo da vida toda em torno de R$400 mil, ele vai receber 37% a menos, 159 mil. Tem uma outra coisa que ele também vai deixar, e isso é uma segunda perda individual, que é a qualidade de vida. Então, ele vai ter menos informação, vai ter mais dificuldade de acessar informações sobre o seu próprio bem-estar, vai ter mais dificuldade de acessar serviços de saúde e, provavelmente, né, por probabilidade, a gente vê que ele vai viver 3 anos de vida a menos. Se a gente acredita nas estimativas, né, de valor da vida da OMS, por exemplo, isso quer dizer uma outra perda de R$130 mil para esse jovem. Então, eu falei de algumas coisas consolidadas, que é a perda de empregabilidade e remuneração e a perda de saúde e de qualidade de vida. Tem um outro impacto que é para a sociedade, o dos outros dois, né? Que daí eu não estou falando mais do jovem, estou falando para nós todos que não estamos nessa situação, que é o que eu coloquei ali no item C, que são as perdas econômicas. Então, quando você tem uma pessoa num ambiente que é produtiva, que está mais treinada para aquilo, ela acaba estimulando todo o entorno. Isso chama externalidade econômica, né? Na economia. Então, esse jovem, né, essa perda de habilidade que acaba estimulando outros, não vai mais acontecer e a gente tem uma perda aí como sociedade de um ambiente menos produtivo. E, por fim, a cultura de paz. A incidência de sofrer uma violência ou cometer algum ato violento também gera uma perda. Tudo isso dá uma perda de R$400 mil por jovem. E aí eu queria encerrar minha fala mostrando para vocês, não vai dar tempo de eu explicar, mas fica a referência. Cada ano de ensino médio custa para a educação R$7 mil, 7,5 na verdade, R$7.500. Se a gente pegar os 3 anos, isso daria 22 mil, mais ou menos. Mas vamos supor que esses jovens têm mais dificuldades, então eles vão demorar 5 anos, não vão demorar 3, vou fazer um chute aqui. Então, custaria R$35 mil que esses jovens concluíssem o ensino médio. Se eu acabei de contar para vocês que ele deixa de ganhar 395 mil, o custo dele custar o ensino médio é 10% do valor. Então, se eu investir 40 mil, eu consigo, com isso, ter um retorno de R$400 mil. Então, é uma perda bem importante, como a Cissa já contou, isso dá, se a gente calcular em termos de impacto no PIB, a gente está falando desses 13%, imporem uma perda de 3 a 4% do PIB ao longo da vida inteira. Obrigada, professora Laura. Bom, gente, está entendido um pouco sobre o contexto, né, multifacetado da evasão escolar, os impactos da evasão na juventude e na sociedade. Agora a gente precisa discutir as ações, né, as ações integradas. O governo federal lançou recentemente, nesse ano, o Pé de Meia. E aí, secretária Kátia, eu queria que você comentasse um pouco mais sobre a estruturação desse programa e também pensando no regime de colaboração com os estados e municípios, como que a gente faz a capilaridade dessa política chegar em São Gonçalo do Pará, né, em Gurupá, cidade do Rosivaldo. Você pode comentar um pouquinho para a gente? Posso. Acho que a primeira coisa é dizer que o Pé de Meia não é um programa de distribuição de renda. Ele é inspirado no que está reconhecido por toda a literatura e o sucesso do Bolsa Família, mas é uma inspiração nessa metodologia, porém ele é aplicado completamente à educação. Quando nós chegamos para assumir a educação básica, uma primeira coisa foi a gente reforçar a ideia de que as políticas educacionais para a educação básica têm que ser trabalhadas de modo sistêmico. Então, nós começamos, não foi no Pé de Meia, foi no Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Foi numa política arrojada, em regime de colaboração, porque a responsabilidade desse segmento é dos entes subnacionais, especialmente dos municípios, mas o MEC, que esteve ausente por alguns anos desse papel de coordenador, de articulador, de indutor, reassume esse lugar desde o ano passado. E a gente faz um desenho, né, Rosivaldo, não propondo um método para o Brasil inteiro que tem que ser aplicado igual para todo mundo. Muito pelo contrário. A gente vai fazer um desenho junto com estados, municípios, academia, universidade, terceiro setor, onde a gente vai propor um compromisso, onde a União, junto com os estados e os municípios, organizam uma rede de articuladores nacional. Excelente. E a gente tem apoio financeiro
para materiais complementares, formação para professores e gestores e processos avaliativos, isso na alfabetização. Outra política é a escola de tempo integral, a política de conectividade e o pé de meia vem dentro da discussão do ensino médio. Vocês acompanharam, quem não está no Brasil, mas quem está lá, todo o debate em torno do novo ensino médio, que agora está num processo de reorganização, saiu agora do Senado, indo para a Câmara, de novo, uma retomada da formação geral básica para 2.400 horas, porque o modelo que estava sendo implementado promoveu uma grande desigualdade na formação geral básica. E a constatação que a Laura trouxe dos 500 mil jovens que abandonam todos os anos. Tem os que estão fora e tem os que estão dentro e abandonam. O censo de 22 falava de 480 mil jovens que abandonam o ensino médio todos os anos. O que significa 500 mil de jovens abandonarem a escola e não terem perspectiva nenhuma todos os anos. O pé de meia, na inspiração do Bolsa Família, a gente desenha uma estratégia a partir de um fundo que é constituído na União, aprovado numa lei federal, e esse fundo faz com que a gente proporcione um suporte financeiro, um incentivo por meio de uma poupança para os estudantes que estão no CadÚnico, inicialmente do Bolsa Família, primeiros, segundos e terceiros anos, onde ele recebe 10 parcelas anuais de R$200, uma na matrícula, mais 9, mediante 80% de frequência na escola. Essa parceria é feita também no regime de colaboração com os entes que prestam ensino médio no Brasil, não são só estados, também institutos federais, colégios de aplicação, Pedro II no Rio de Janeiro, e tem 80 e poucos municípios no Brasil que também têm escolas de ensino médio. Isso é a parte do suporte financeiro. Se ele for aprovado, então não é só um incentivo permanência, é também um incentivo para apoiar o desempenho desse estudante, para que, ao ser aprovado, a cada ano é feito um depósito de R$1.000 numa poupança que ele só pode retirar ao final do terceiro ano. E se ele fizer o Enem ao final do terceiro ano, participar das 2 etapas do Enem, ele recebe R$200, né? Mas o fato é, nós da educação não estamos só olhando para essa frente. Isso é a entrada no processo. O que a gente está construindo é também toda uma jornada formativa para gestores escolares, coordenadores pedagógicos, para acompanhar a jornada desse estudante prioritário. Então, tanto na permanência, porque esses estudantes, muitos deles, não estavam na escola, né, Macaia? Não é porque eles não querem, né, Rosivaldo? Porque a escola não faz sentido para eles. Porque ela não traz um conteúdo que faça sentido, ela o exclui o tempo todo, não reconhece a potência da diversidade. Esses alunos que são os expulsáveis, agora de volta para a escola, que escola é essa que o acolhe? Que território é esse onde ele está inserido? Qual é a conexão dessa escola com o serviço de assistência, com o serviço, com toda a questão econômica daquele território? Por isso a gente está fazendo todas as nossas políticas, desde a alfabetização até o ensino médio, todo o tempo conectada com as realidades territoriais, apoiando os territórios a fazerem seus planos de educação territoriais, seja de educação integral, seja da alfabetização, e o pé de meia está ali dentro. Agora, nós estamos em vias de expandir para a educação de jovens e adultos e alunos quilombolas e indígenas que já estão dentro, mas que quem está na educação de jovens e adultos vai ser parte agora da segunda etapa. Muito obrigada, secretária. Bom, Laura, eu vou bater a bola aqui para você de novo, porque o Centro de Evidências do INSPER fez um estudo também recente, né, que bolsas de incentivo, elas poderiam reduzir até 7 pontos percentuais as taxas de evasão, né? E estudos internacionais apontam que se essas bolsas de incentivo estão associadas às ações integradas à qualidade da educação, esse percentual ainda pode ser ainda maior, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre essa estimativa, essa avaliação que foi feita prévia e também sobre quais ações para além da qualidade que a gente poderia executar, que esses estudos internacionais estão apresentando para a gente, tá bom? Perfeito. Vou pedir para colocar a projeção de novo, mas o que eu queria mostrar para vocês antes de responder
direitinho a Cissa, é que o IBGE também pergunta para os jovens, o slide anterior, a tabela. Ele também pergunta para os jovens que evadiram, né? Então ele vai nos domicílios e pergunta, olha, esse domicílio tem um jovem evadido? E aí ele pergunta para esses meninos e meninas, né, para essas pessoas, por que eles evadiram? E aí esse aqui é o resultado da pesquisa de 2023, e aqui tem as respostas. Então a gente vê que para os homens, os que não concluíram, né, não concluíram a educação básica e que tinham entre 14 e 24 anos, 60% deles dizem que não concluíram porque precisavam trabalhar. E aqui eu só queria fazer um ponto de atenção antes de olhar essa tabela com vocês, que é o seguinte, quando a gente está doente, a gente vai no médico para pedir, né, para resolver o nosso problema, e ele sempre começa, ou deveria começar, né, perguntando o que a gente está sentindo, o que a gente acha que a gente tem. Mas isso não é o diagnóstico final, né? Ele faz uma série de exames, é uma pessoa treinada para identificar a causa. Esse aqui é o relato do jovem, que provavelmente tem várias imperfeições, né? Uma delas, só a título de exemplo, por exemplo, talvez se ele não estiver acompanhando o que está acontecendo na sala de aula, ele vai olhar e vai falar, poxa, eu não estou entendendo nada nessa aula, é melhor eu ir trabalhar, então eu preciso trabalhar. Mas os homens, 60% dos que abandonaram, eles dizem, eu saí porque eu precisava trabalhar. E 22% diz que não tinha interesse. Tem 8% falando que concluiu o ensino fundamental, então ele atingiu o nível de estudo que ele queria. Está satisfeito com o ensino fundamental. Entre as meninas é um pouco diferente. 30% delas falam que precisavam trabalhar, 20% diz que não tinha interesse em estudar e 24% por conta da gravidez. Então, as razões autodeclaradas da juventude, elas são um pouco diferentes para os homens e mulheres, né? Ops, sumiu. E eu queria mostrar uma outra coisa para vocês, que a evasão acumulada entre o nono e o primeiro ano no Brasil, ela é de 23%. 10% é a taxa no primeiro, no segundo, no terceiro. Se a gente olhar para o ensino médio como um todo, a gente está falando de 23% de jovens que evadem. O que a Cissa já antecipou para vocês, que a literatura internacional, o mundo todo tem programas de transferência de renda para combater a evasão. É que se o programa, o Pé de Meia, performar muito bem, ele vai atingir 7 pontos percentuais. Então, 7 pontos percentuais de um problema de tamanho de 20, 23. É 1/3 do problema. Não sei se vocês, né, mas se eu tivesse 1/3 dos meus problemas resolvidos, eu ia ficar muito feliz. Mas no dia seguinte vai falar, poxa, está faltando 2/3. Então, a coisa boa e a coisa ruim é que a gente encontrou uma coisa que promete, né, se performar tão bem quanto o resto do mundo, equacionar 7 pontos percentuais de 23. Mas a gente tem que lembrar do que a gente vai fazer para os outros 15, 16 que vão ficar faltando, né? E aí, eu queria... Aqui tem os resultados das comparações com os outros países. Então, no mundo, né, um programa como o Pé de Meia reduz... Sim, aumenta a taxa de matrícula em 5 pontos percentuais, então as pessoas vão se matricular mais, elas vão frequentar mais a escola, a evasão cai 2 pontos na média, mas entre os beneficiados ela cai 7, como a Kátia já contou, e a taxa de conclusão do ensino médio aumenta em 8 pontos. Então a gente tem uma boa promessa para uma parte do problema. Vamos ver se o Pé de Meia vai performar mesmo tão bem quanto que a gente vê esses 7 pontos do resto do mundo. E aí eu queria finalizar com um cuidado, que é o seguinte... Talvez a gente esteja bem empolgado com ter um programa legal de combate à evasão, que é o Pé de Meia. Mas existem muitos cuidados que precisam ser tomados em termos de custo-benefício. Então, essa aqui é um simulador que a gente desenvolveu nesse Centro de Evidências de Educação Integral, que tenta ficar estimando, a depender de como é o desenho do programa, para quem que ele vai, para onde ele vai, como que ele vai responder, né? Como que o nosso país vai responder. E o que a gente encontra aqui... é que, por exemplo, se a gente der o Pé de Meia para um quarto mais vulnerável brasileiro, que é essa primeira linha cinza, o impacto na evasão dos mais pobres, ele é de redução de 8 pontos percentuais. E a taxa total, ela cai em 2 pontos. Se a gente der o Pé de Meia para metade, na metade mais pobre brasileira, a performance é muito parecida, que é essa primeira linha roxa. Então, se a gente, ao invés de dar para um quarto mais pobre, a gente dobrar o valor para dar também para metade mais pobre, então, ao invés de dar só para 25%, a gente vai dar para metade da juventude. A resposta é a mesma. Só que olha que curioso,
Se ao invés da gente dobrar o número de beneficiários, a gente dobrar o valor para a mesma população, para os mesmos 25%, se chama focalização. Então, ao invés de eu dobrar o número de beneficiários, eu dar o dobro do valor para as mesmas pessoas. A taxa, em vez de cair 8, ela cai 17. Ela cai 17 e a gente zera a diferença de evasão entre os vulneráveis e não vulneráveis. Então, existem estratégias, a depender de como a gente desenha o programa, que elas fazem com que isso responda muito melhor. E isso é meio... Talvez a gente consiga imaginar um pouco, né? O Rosivaldo estava contando que o jovem, né? Ele estava até falando do 9º ano, que eu nem estou olhando aqui para o 9º ano, estou só olhando para o ensino médio. Talvez eles queiram já ir fazer, ir trabalhar e fazer alguma outra coisa. Se a gente conseguisse para esse jovem dar o dobro do pé de meia, talvez ele ficasse. Mas o colega dele, que não é tão vulnerável assim, um pé de meia talvez não faça a diferença, né? O valor hoje mensal é de 200. Então, esse valor, se a gente passa para uma pessoa, para um jovem vulnerável de 200 para 400, ele vai reagir bem diferente. Mas talvez para alguém que ainda é vulnerável, porque afinal a gente está falando do Brasil, né? Mas não tanto assim, para ele não vai ter um impacto. É isso. Obrigada, professora Laura. Deputada Macaé, Minas Gerais fez aderência do pé de meia, né? Em março desse ano, a gente teve o lançamento do programa no Estado. E o papel do Legislativo é muito importante, né? Tanto na proposição de projetos em relação a essas ações integradas que a secretária Kátia trouxe também em relação à assistência social, à saúde, à cultura e às outras esferas da sociedade, tanto quanto o papel de fiscalização também das políticas públicas educacionais. Então, eu queria que você comentasse um pouco, né, sobre esse papel do Legislativo em relação ao pé de meia e em relação a essas ações integradas também no Estado de Minas Gerais. Tá bom? Tá bom. Bom, a Assembleia, né, de Minas Gerais é a Casa do Povo, tem representações plural, né? É uma casa plural, como é o povo mineiro. E a gente tem a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, que é uma das comissões mais atuantes, né, dentro da Assembleia Legislativa de Minas. E essa comissão, uma das coisas importantes que ela faz, né, é a escuta, né? A gente escuta muito o que está acontecendo no campo educacional no Estado de Minas Gerais. Então, eu queria trazer aqui algumas questões em relação ao ensino médio, né? Não vou falar do pé de meia, porque o pé de meia nós lançamos agora, né? E o pé de meia ele já vem ao olhar para um cenário que é um pouco o que a gente viu, a gente já tinha evasão no ensino médio, né? E nós tivemos uma pandemia, que às vezes as pessoas se esquecem disso. Eu falei, eu queria trazer duas questões para a gente pensar nesse momento. Primeiro, no Brasil, né, a gente universalizou o ensino médio em 2016. Então, a gente fala de um ensino médio que, na verdade, não tem nem história. Porque até 2016 a gente não tinha garantia de matrícula para todos os jovens de 16 anos. Foi efeito do Bolsa Família a gente conseguir trazer uma massa de jovens para o ensino médio, porque eles ficavam pelo caminho, muito antes, né? Então, a partir de 2016, a gente vamos ter, assim, vamos dizer, um ensino médio pleno, né? Universal. E vamos viver, na sequência, uma série de problemas. Eu acho que um debate atabalhoado sobre a necessidade de reformas no ensino médio e que foram implementadas de maneira muito brusca, e veio a pandemia, e aí nós estamos nesse fuzuê que a gente está vivendo. O que a gente vê na Comissão de Educação, né? Minas Gerais é um estado muito diverso. Nós temos cidades como Belo Horizonte, 2,5 milhões de habitantes, mas temos 300 municípios que têm menos de 10 mil habitantes. Então, uma questão que traz o debate do ensino médio, a construção de percursos diferenciados para os estudantes. Essa é uma frase maravilhosa. Quem não gostaria de poder fazer uma oferta de percurso diferenciado para a juventude do ensino médio? Mas vamos pegar lá o município de São Gonçalo do Pará, onde eu nasci, né? Que tem 10 mil habitantes, tem uma escola de ensino médio, tem uma turma de primeiro ano, uma turma de segundo ano e uma turma de terceiro ano.
E para ter essa uma turma, você precisa ter o transporte escolar que traz os jovens dos povoados, né? Assim que a gente chama lá em Minas Gerais, para estudar nessa escola centralizada. Muitas vezes é difícil você garantir essa base comum com professores com a qualificação adequada. E aí a gente diz que nós vamos oferecer um percurso diferenciado e que o jovem pode escolher. Estou falando isso, que é o que a propaganda dizia. O jovem pode escolher o percurso. Né? Então, isso não se concretizou. Então, a gente tem, uma decepção enorme, né? Professores que estão, muitas vezes, até adoecidos, porque se começa a construir propostas e percursos pedagógicos, né? E aí aparecem muitas palavras bonitas, projeto de vida, né? Que a gente precisa cada um ter o seu, mas não é necessariamente ter uma aula de projeto de vida que eu passarei a ter projeto para a minha vida, porque, inclusive, projetar significa eu imaginar que eu vou viver, né, gente? Eu vou viver além do hoje, porque, às vezes, eu estou matando um leão por dia para poder pôr a comida na mesa. Então, a escuta que a gente tem, né, hoje é que muitas escolas implementaram o ensino médio em tempo integral sem um diagnóstico do público que está sendo atendido. E o que acontece? Os jovens não podem ficar. A resposta está aqui. Eu preciso trabalhar. Eu não tenho como ficar o tempo todo na escola. Eu participo de um programa de aprendizagem. E o programa de aprendizagem, todo mundo, eu não sei se... Jovem aprendiz, que normalmente é a linguagem que todo mundo conhece. Eu participo do jovem aprendiz. Eu não posso sair do jovem aprendiz para ficar na escola o tempo todo. E a proposta do ensino médio integral não pensou em como faz essa conexão e costura, né, com a minha possibilidade. Eu preciso ser jovem aprendiz para eu ter recurso para poder viver. Né? Então, a escuta, o que ela tem dito para a gente, que é preciso, né, olhar de maneira mais detalhada para o nosso sistema de ensino, para as redes de ensino, porque a gente tem muitas peculiaridades. Né? E aí tem as escolas do campo, tem as escolas da região dos alagados, tem as escolas das ilhas, né, gente? Das catadoras de sempre viva. Quando a gente fala do campo em Minas Gerais, tem uma diversidade enorme, mas também a juventude da área urbana, né, está penalizada. Por quê? A gente pensa em tempo integral, e aí o que acontece? Muitas vezes a gente oferece a vaga numa escola central, mas o aluno precisa pegar 2 ônibus para chegar naquela escola. E a gente não tem uma política de mobilidade urbana para a juventude. Muitas vezes a racionalidade econômica na educação fala assim, olha, é melhor eu ter uma boa escola equipada aqui no centro dessa região. Ok, mas a questão é que para chegar ali naquela centralidade, você tem jovem que está muito distante. E aí, como ele não tem grana para pagar, entendeu, gente? BH hoje, se ele pegar 2 ônibus para ir, 2 ônibus para voltar, é mais ou menos 25 conto por dia. Entendeu? Como é que ele faz para fazer isso? Então, o legislativo hoje, né, a gente tenta atuar no sentido de trabalhar para o não fechamento de escolas, porque o que acontece? Está tendo um esvaziamento das escolas, e a gente tem várias escolas, inclusive escolas tradicionais, na oferta de ensino médio, que estão esvaziadas. E a gente tem chamado a atenção para isso. Bom, nós vamos ter que pensar numa perspectiva de fazer um censo mais aprofundado. Não um censo escolar do INEP, porque ele está pegando o menino que já está na escola. Gente, mas nós tivemos aí um problema, a pandemia, nós perdemos um pouco o prumo. Como é que nós vamos efetivamente localizar esse jovem? Então, eu penso que a gente precisa trabalhar sobre isso. Mais especificamente em Minas, nós trabalhamos bastante na proposta do ICMS Educação, tentando trazer para o ICMS Educação o debate sobre equidade racial, que também é um ponto que, efetivamente, a gente não tem conseguido traduzir para efeito do trabalho com os indicadores educacionais. E esse é um desafio, está sendo um desafio
equacionar esse indicador para fins do ICMS Educação, mas a gente conseguiu inserir isso na legislação e estamos fazendo um debate que não é fácil, precisa do engajamento da Undime, precisa do engajamento de maneira mais ampla do Concede, para a gente avançar nesses indicadores e compreender o que ocorre hoje, especialmente com a juventude negra e periférica, que muitas vezes está fora da escola. Vamos dar exemplo que a gente acompanha. Está fora da escola, mas não é porque está fora da escola, é porque o seu território ele está conflagrado, né? Seja pela milícia, seja pelo tráfico, e isso impacta diretamente no direito à educação. Obrigada, deputada Macaé. E agora, Rosivaldo, a gente falou muito das ações, né, a nível federal, a nível estadual, a nível legislativo, academia. A gente queria saber um pouquinho da sua atuação nas escolas, né? Como que você, junto ao corpo docente, você comentou sobre o papel essencial das famílias, né? Sobre a comunidade escolar. Como que você articula todas essas pessoas, essas instituições, esses atores, para a gente tentar ter uma minimização aí da evasão escolar e fazer com que esses jovens aí permaneçam e concluam a educação básica? Tá. A gente busca sempre a motivação desses alunos, né? A importância da educação na vida deles. Por exemplo, dentro de sala de aula, o aluno diz, eu não vou mais estudar porque eu não estou vendo tanto futuro, eu vou trabalhar na minha propriedade, eu quero ser autônomo. Mas a gente justifica. Sim, você pode sim, toda a profissão ela é digna, né? A gente sabe que ela é digna, você pode viver na sua propriedade, tirando o seu açaí, cuidando do seu peixe e tal, mas a educação ela vai lhe ajudar a organizar a sua vida pessoal, a vida com a sua família, a questão de economia, tudo isso. É necessário que você estude para que você possa organizar essa sua vida melhor. Tá. Um fato que, voltando um pouquinho atrás, um fato que eu vejo que também dificulta esse acesso dos alunos a essa evasão, na realidade que a gente vive, por exemplo, o aluno concluiu o 9º ano, aí concluiu o ensino médio, só que muitas vezes, só com o ensino médio, ele não abre muitas portas para você. É necessário que tenha uma faculdade, entendeu? E na nossa região, geralmente, as universidades, as faculdades que vão, só formação, às vezes, para professor, entendeu? E a gente sabe que hoje as pessoas, os alunos, eles pensam coisas diferentes, eles querem coisas diferentes, eles querem ser diferentes, entendeu? E aí, quando se falta essa oportunidade de alguém querer ser um médico, de alguém querer ser um advogado, de alguém querer... Entendeu? Isso é um problema que eu acho que afeta muito. Por exemplo, eu queria ser isso, mas eu não estou vendo a possibilidade de eu chegar lá. Entendeu? Eu não tenho condições de pagar particular, não tenho condições de ir para Belém estudar, entendeu? Lá que vai ter as oportunidades melhores, as universidades. Então, eu vejo também assim, então, poxa, é melhor, eu nem vou entrar no ensino médio, eu vou permanecer aqui mesmo logo, vou tentar me segurar, me organizar para futuramente eu ter uma vida estável, uma vida melhor. Eu vejo muito dessa forma. E eu acho que se faz necessário ter esse olhar também, de ter talvez um polo universitário, para que esses alunos tenham uma visão, poxa, eu vou terminar o fundamental, eu vou passar para o médio, mas eu já estou visando alguma coisa ali futuramente, entendeu? A gente tem que ter sempre a busca ativa, a reunião com as famílias, mas a gente busca também trabalhar isso através de alguns projetos, entendeu? E, por exemplo, a gente trabalha o projeto Flores em Vida, né, que é um projeto que a gente fez ele a nível de polo em todas as escolas, que faz a visita em todas as famílias. E o nosso Rio é bem grande, né? Aí cada escola a gente faz a visita a todas as famílias, convida aquela família para participar, para a gente colocar a importância da escola. E também busca também a fazer com que o pai entenda que ele é peça fundamental na escola, nesse momento de transformação, de apoiar. Aí, às vezes, tem o pai, mas eu não tenho como ajudar meu filho porque eu não sei ler, ou então não sei escrever. Mas sim, você se importa dele vir para a escola, você olha no material dele e dizer o que você fez hoje, como foi a escola. Isso é um incentivo, entendeu? Que o aluno precisa ter, saber que tem alguém se importando com ele, a gente se sente importante, alguém te perguntar, né, dizer, dar um abraço, chegar na escola.
a receptividade, tudo isso. Então, esse é algum dos projetos que a gente trabalha. A gente trabalha também agora, tarde para cá, né? Agora, dia 29, vai ser a socialização de um projeto muito importante que a gente trabalha lá também, que é a nossa realidade em números, que é um estudo também da nossa comunidade escolar para saber sobre o aspecto social, econômico, tudo. Por exemplo, o preço do açaí agora está no meio da safra do açaí, né? Sim, a quantidade de açaí que você tirou por ano, o valor em média da lata, a questão de energia solar nas casas, acesso à internet. Então, é um estudo no geral da comunidade, porque às vezes as nossas comunidades, ela tem uma história tão bonita, tão linda, mas não é escrita, né? A gente não consegue ver, né, alguém chegar lá para a gente contar como é que não é. Às vezes a gente tem essa dificuldade, então a gente pensou muito assim nesses projetos para também, aí desperta o interesse das pessoas que nem fazem parte das escolas, daqueles bem velhinhos já que querem ir lá para saber como é que está a parte da estatística da comunidade escolar, né? Quanto produziu de peixe, quanto produziu de açaí, a evolução de um ano para o outro, ano de 2018, tantas famílias tinham acesso à internet, tinham acesso à água encanada, entendeu? Tinham acesso à energia solar. E a cada ano a gente vai observando a evolução, entendeu? Isso desperta o interesse das famílias. É um outro projeto também importante que a gente trabalha, o Festival de Paródia, Rei e Rainha da Paródia, né? Que todo ano lá, acontece lá na escola. E aí a gente pega um determinado tema. Poxa, mas que tema que está causando algum problema na escola? O último ano foi o bullying que a gente fez lá. E aí o aluno, professor de língua portuguesa, professor Luiz Guilherme, o aluno vai fazer um texto em cima daquele tema, vai fazer uma pesquisa, e aí vai fazer a paródia. No dia a comunidade inteira se reúne, e aí faz os ensaios e apresenta para a comunidade. E de lá tem uma avaliação para ter o rei e a rainha da paródia daquele ano. E é um projeto muito lindo que a gente trabalha. A gente trabalha também os jogos de amizade e convivência, né, que o aluno gosta muito de participar do esporte, do lazer. Mas aí também a gente já impõe algumas regras para que ele também possa seguir naquele caminho ali, mas que tenha o controle, tenha o conhecimento, tenha o respeito pelo colega e pelo próximo. E o último também que agora vai acontecer lá, é os terreiruns que a gente faz, entendeu? Porque essa é uma forma de manter o aluno na escola. O aluno gosta de dançar, o aluno gosta de praticar esporte, mas para isso a escola precisa oferecer, precisa ofertar, para que esse aluno possa se sentir e fazer parte daquele momento tão importante que é uma socialização da comunidade escolar no geral. Obrigadão. Ei, gente, falar de educação é bom demais, né? Eu tinha mais 4 perguntas para cada painelista. Queria falar mais sobre a escola integral em tempo integral, queria falar mais sobre a atuação do corpo docente, valorização do corpo docente, queria falar mais sobre identidades e socioemocional na escola, queria falar mais sobre o CAD único também. Mas vivemos em uma democracia, então o poder está com o povo para fazer as perguntas, tá? Então a gente vai abrir aqui para o público, quem tiver interesse, fiquem super à vontade, tá bom? A gente tem várias mães aqui. Ali levantou primeiro, Sara. Isso. Só para explicar, a gente vai ter 3 perguntinhas e aí depois a gente passa para a resposta. Falar o nome de onde... Isso, fala o nome também, de onde vem, tá bom? Bom dia, todo mundo. Boa tarde. Meu nome é Luísa, eu sou estudante aqui da universidade. Estou estudando Evidência e Avaliação de Políticas Públicas, em outro departamento, não aqui. E a minha pergunta seria para a secretária Kátia e também para a Laura, mas para outras pessoas que quiserem, a Macarré e outras pessoas que quiserem responder também, sobre o nível socioeconômico e a evasão escolar. A gente já sabe hoje em dia que o indicador mais correlacionado com a evasão escolar é o nível socioeconômico do estudante e da família. Não tem como fugir disso. A gente já usa muita evidência para orientar a educação.
tem um monte de centros de estudo, think tanks. A gente sabe muito bem quais são os desafios da educação. Não acho que esse seja o problema. Então, eu queria saber de vocês o que está faltando para a gente gerar políticas mais efetivas para não só manter o estudante na escola, mas também garantir que ele aprenda bem e tenha uma carreira, consiga superar a pobreza ou as desigualdades sociais, e também, principalmente, qual a relevância de focalização de políticas e dos governos locais para que os programas tenham mais efetividade, porque a gente sabe que isso é muito relevante. E também dados abertos, né? Porque assim, teve uma mudança importante na disponibilização de dados educacionais no governo federal. Eu que pesquiso educação e outros temas, fui impactada. O que vocês pensam de dados abertos e governo transparente para melhorar a geração de evidências? Oxê. Essa é sua, tá muito difícil, Kátia. Bom, muito obrigado pelo painel incrível. Eu me chamo Giancarlo, eu sou estudante de Políticas Públicas aqui, da Blavatnik. Eu fui por 3 anos vereador na cidade de Cabreúva, no interior de São Paulo. E eu acho que eu vivenciei muito. Está muito claro que a evasão está muito correlacionada com todas as interseccionalidades de raça, gênero e todas essas questões. Eu acho que eu consegui vivenciar durante a minha atuação política. Mas eu também consegui visualizar uma barreira muito grande de como a gente aterriza todas essas discussões sobre a importância da interseccionalidade no nível local. Não só pelos municípios estarem muito tomados por um movimento conservador, mas também pelas barreiras políticas que a gente vivencia. Eu estou atualmente eu vou concorrer a prefeito na minha cidade, estou construindo um plano de governo. E eu queria ouvir muito de Macaé e de Kátia como que a gente consegue trazer as discussões do recorte racial, do recorte de gênero, das pessoas trans dentro da educação no nível local, no município, nas cidades de menos de 50 mil habitantes. Eu acho que a discussão está muito bem estruturada, está começando, pelo menos, nas cidades maiores, mas 80% das cidades no Brasil são menos de 50 mil habitantes. Como que a gente fala sobre elas com todas essas interseccionalidades? Obrigado. Mais uma? Bom dia a todos. Bom dia. Obrigado pelo painel incrível. Meu nome é Stephanie. Eu estudo na Universidade de Sussex, Inovação e Empreendedorismo. Também sou uma bolsista Tivening. E meu primeiro incentivo para me tornar uma boa aluna e me dedicar à educação foram as atividades e as oportunidades que a minha escola oferecia. Também sou filha de políticas públicas, sou aluna do ProUni, de escola pública da minha cidade, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Então, foi a oportunidade de acessar algumas atividades. Por exemplo, só os alunos com melhores notas conseguiam fazer passeios. E eu lembro que a minha primeira visita a um teatro foi por conta de uma atividade da escola, por exemplo. Então, eu vejo com muito bons olhos o programa Pé de Meia, que a Kátia trouxe aqui para a gente, que é uma forma de incentivar os alunos a manterem um bom desempenho na escola. Mas eu também gostaria de entender como que o programa vai conectar esses jovens com a universidade. Porque a gente tem visto uma crescente ideologia de que faculdade não é mais importante, inclusive nas redes sociais. Então, como filha de políticas públicas que só acessou essa oportunidade de estar aqui hoje por conta da universidade, eu queria entender como que esse programa também vai se conectar com as universidades, mostrando para os jovens que é possível também não só concluir o ensino médio, mas avançar na educação e na carreira deles. Obrigada. Muito bom, Esté, obrigada. Só pergunta boa, hein, gente? Meu Deus. Secretária Kátia, vamos começar por você? Pode ser. Gente, muito obrigada pelas questões, Luísa, Giancarlo e Stephanie. Eu vou tentar agrupar aqui. Eu acho que uma primeira coisa, e acho que é o início de tudo, a constatação de que a política pública eficiente, ela não pode ser uma política de governo apenas, ela tem que ser de Estado. Então, por exemplo, o fato do ministro hoje ser um ministro que veio do Ceará, não é porque, prioritariamente, é possível cearalizar o Brasil como se aqueles índices que foram encontrados lá se referem a algo que pode ser manualizado e replicado. Não é isso. O que mais eles conseguiram avançar foi manter um grupo político por mais de 16 anos que se ficou comprometido com melhoria das políticas por longo tempo. Então, a educação não é possível de ser feita em pouco tempo.
tudo que a gente começa como programa, que não internaliza, não vira política de Estado, não continua. Então, a gente sabe que nível socioeconômico impacta muito, mas eu acho que a Laura pode até falar, a gente sabe também que existe um outro tipo de aprofundamento que está relacionado a gênero e raça, especialmente raça no Brasil. Isso ainda não foi enfrentado. Então, objetivamente, a gente tem várias políticas, por exemplo, na educação, o Fundeb, desde o Fundef, ele já enxergava para uma diferença no Brasil regional. O Fundeb está dizendo, olha, regiões e estados e municípios que têm menos renda, existe uma suplementação da União para apoiar políticas educacionais, especialmente garantia de salário dos professores, com a conquista da lei do piso salarial. No novo Fundeb, você já tem uma espécie de avanço para isso. 15% do valor tem que ser destinado a investimento. Então, não vai só para pagamento de profissionais de educação, mas ampliou também o conjunto de profissionais que podem fazer parte do recebimento desse recurso. Não são só professores mais. Então, hoje já se entende que a educação é feita por professores, mas pelos técnicos, a comunidade escolar é muito mais do que professores. Mas você tem um debate também posto no Brasil, acho que a Macaé pode falar, sobre a questão do piso. O piso, a lei do piso, ela também está tensionando. Ela é uma conquista dos professores, mas ela precisa estar ancorada em recursos, especialmente nos menores municípios, que dependem completamente do Fundeb para pagar salário. Então, você tem debates aí postos. Mas eu acho que, além do nível socioeconômico, que é um preditor importante, tem uma questão importantíssima, porque a gente hoje já tem dados referentes ao como se dá a aprendizagem diferente entre pretos e pardos, independente do nível socioeconômico. Então, a gente já sabe que tem um recorte que, se eu for buscar mais embaixo, eu elevo mais rapidamente. E isso também em algumas regiões no Brasil, né? Aí a Laura falou sobre focalização, eu acho que esse é um sinal importante. Quando é que a gente não perde o prumo de uma política forte, não deixando ela virar populista, né? Porque se eu vou universalizar, é bom todo mundo receber uma bolsa. Aí eles alertam, olha, pagar para todo mundo tem um custo para o país que não vai ter o retorno efetivo. Ao mesmo tempo, como é que eu aprofundo para quem é mais pobre, para quem é mais periférico? É difícil, porque essas escolas estão em territórios mais problemáticos. Eu não consigo alocar os melhores professores ali, os melhores gestores. Isso é muito difícil. Ao mesmo tempo, eu acho que tem uma questão muito para enfrentar isso também da interseccionalidade e o protagonismo da escola, como quando o Rosivaldo começou a falar. Por que está tudo centralizado na escola? A escola é muito potente, porque muitas vezes ela é a única representação do Estado ali. Mas tem uma questão, um outro nível que a gente precisa começar também a conversar a respeito. Nós aqui, olhando a partir da educação básica. Ao longo desse processo de universalização da prestação de serviços educacionais, que foi uma conquista do povo brasileiro, a gente não conseguiu, na mesma medida, garantir a qualidade. Esse é o debate que está aqui. Ainda, você sabe, independente se é público ou privado, as escolas que estão localizadas nos territórios de melhor poder aquisitivo ou de maior nível socioeconômico, ou com mais crianças e adolescentes brancos, por exemplo, se ela é, mesmo sendo pública ou privada, ela acaba tendo os estudantes com o melhor desempenho. Só que isso é multicausal. Não é só o dinheiro, não é só a gestão, é também como é que a gente conecta a política educacional com as outras políticas. A gente não tem esse mesmo comprometimento nos demais propositores de políticas. Por que eu estou dizendo isso? Hoje, por exemplo, o pé de meia. O pé de meia está numa correlação entre fazenda, dinheiro e tal, Ministério do Desenvolvimento Social, que é o tutor do CAD único, é quem tem a base do Bolsa Família, e as redes educacionais, que são quem acompanha os alunos, manda a frequência, matrícula, frequência, acompanha e avalia para ver o desempenho e tal.
Mas na escola também acontecem todos os projetos e iniciativas de todo mundo. O judiciário, todo mundo quer falar assim, eu quero dar uma palestra, eu tenho uma boa ideia, eu quero fazer um trabalho, eu vou para a escola. Onde temos que ampliar a vacinação? Na escola. Campanha de combate à dengue? Na escola. Tudo é na escola. Se tudo isso não se conectar à centralidade do currículo e um currículo significativo no território, a escola passa a ser o lugar onde tudo acontece, mas poucos dos outros estão envolvidos com quanto e como esses meninos e meninas realmente aprendem. Na mesma medida que tudo tem que ir para a escola, a saúde tem que se preocupar com o que as crianças estão aprendendo. O serviço social tem que se preocupar, assistência social, com como esses meninos aprendem. A gente ainda não tem esse mesmo suporte. Tudo vem para a escola. Quando vem para a escola, nunca mais você tira. Depois o gestor escolar, ele é cobrado porque o menino não foi vacinado, a culpa é da escola. Porque o menino não sei o que, a culpa é da escola. Porque as meninas estão mais grávidas, a culpa é da escola. Mas o contrário, ninguém é responsável por uma aprendizagem deficitária. Ninguém é, só a escola. Esse descompasso é preciso que a gente enxergue melhor quando a gente quer fazer educação com política de Estado. Precisamos também que todos os demais sujeitos e instituições se ocupem de processos de aprendizagem. E tudo que a gente quer como repertório, que a gente vê que a escola pode apoiar, menos violência, tudo na escola, mas isso tem que estar conectado a currículos e processos de aprendizagem. Senão a gente vai ter cada vez mais orgulho de ter mais gente na escola, o Pé de Meia está trazendo esses meninos para a escola, mas quem de fato vai apoiar esses meninos e meninas para que seus processos de aprendizagem sejam mais significativos. Para que eles acreditem que ir para a universidade seja algo que de fato vai fazer sentido. O Pé de Meia já está preocupado com isso, por isso que ele tem um incentivo à aprovação e um incentivo para o Enem. Mas, por exemplo, as universidades federais, depois de 6 anos sem ter... Eu sou de uma universidade federal, estão em greve. Então, a gente viu agora, no engajamento que a gente teve que fazer a campanha para o Enem, que muitos estudantes não acreditavam. Porque eu não sei quando eu vou entrar, eu não sei quando eu vou sair. Claro que é um direito dos professores e a gente, de fato, precisa melhorar mesmo as condições. Mas como é que eu estou olhando para essa estratégia quando eu estou tirando esses meninos desse cenário, sabe? Então, são questões muito sensíveis ali, onde a gente precisa aprofundar o debate. Essa é a estratégia e o descompasso entre a entrada dos estudantes e sua permanência também na universidade. Então, o Pé de Meia está no médio. Agora o governo vai ampliar, hoje já temos bolsa permanência para os povos e populações indígenas, bolsa permanência para os alunos quilombolas, mas não é só o incentivo financeiro, é quem acompanha esses processos. Quando ele entra na universidade, um estudante que não fala aquela língua, vários povos indígenas vão para a universidade e quem é que de fato está apoiando? E os deficientes, sabe? E ainda nós estamos patinando nessas outras políticas todas que precisam convergir. Isso é uma coisa cara para mim, porque eu trabalho para um universo de 47 milhões de estudantes, mas eu sei, e para mim eu me sinto impotente, é muito diverso. Eu estou falando na média, mas a média não está mais respondendo. O IDEB, como um grande indicador que a gente persegue, ele não consegue mostrar as dificuldades e a potência da diversidade. Né? Desculpa. Obrigada, secretária Kátia. Macaé. Bom, primeiro vou falar ali para o nosso pré-candidato a prefeita. Eu acho ótimo, gente, é isso mesmo. Nós precisamos ocupar a política e a juventude precisa ocupar a política também fortemente. Bom, eu acho que a primeira coisa para mim, né, na minha concepção, é a gente sempre trabalhar numa perspectiva da participação popular. Eu acredito na participação popular como um elemento importante, educador na política. Porque muitas vezes a gente
está na política, mas a gente tem a ilusão de que nós temos as melhores respostas para a população e para a comunidade, né? Como eu sou professora de educação básica, da periferia, eu vivi em Belo Horizonte o processo inicial de implementação do orçamento participativo. Eu falo, gente, uma das políticas mais educadoras que nós experimentamos no Brasil foi a possibilidade do orçamento participativo, que é ir para as comunidades fazer o debate sobre suas prioridades e sobre o orçamento e como que ele vai ser disponibilizado. É muito educador. E eu vi muitas mulheres na periferia de Belo Horizonte remodelarem as suas comunidades, os seus bairros, num diálogo com a prefeitura, por exemplo, por meio do orçamento participativo. Então, para você que está chegando nessa, eu acho que é uma boa memória para inspirar o jeito de fazer política. Eu queria falar dos educadores, né? Falar que os educadores brasileiros sofreram muito nos últimos anos. Quando a democracia é atacada, a escola, assim como a cultura e os artistas, nós somos os primeiros a serem atacados, né? Então, além de uma história de desqualificação do fazer profissional, de não valorização, porque mesmo com a política do piso, nós ainda não alcançamos uma remuneração justa para os professores do Brasil, hoje nós somos muito atacados no fazer profissional, inclusive num direito que nós temos, que é a liberdade de cátedra, que é a liberdade de pensamento, de docência, da pesquisa, né? Eu tô vindo de um estado, né, que um município acabou de censurar o livro O Menino Marrom, do Ziraldo. Um livro, gente, que nem discute a questão racial, como muitas pessoas podem imaginar. Um livro que trata da amizade entre um menino marrom e um menino cor-de-rosa. E fala disso, das relações na infância, né? De construção de amizade, de laços de solidariedade. E que foi censurado porque houve uma reclamação de uma família e isso se torna motivo para censurar um livro do Ziraldo. Então eu falo, nós temos muito problema, né? Problema na educação e problema com a democracia, porque vira uma questão basicamente de opinião. Quer dizer, todo o resto é deixado de lado. Então, acho que a gente precisa falar disso, porque não é possível pensar em educação se a gente não pensar essa figura central, que é o educador, né? E professores que vivem sob ataque, ameaçados na sua possibilidade de dizer o que pensam, né? De ensinar conforme o que aprenderam, quando a gente começa a ter visibilidade para pessoas em posição de autoridade, que falam para as famílias que não deixem seus filhos irem para a universidade. Nossa. Porque vão virar todas vagabundas, suas filhas serão vagabundas se forem para a universidade. Tem alguma coisa muito errada, fora da ordem, acontecendo no nosso país. Eu leio isso como uma estratégia permanente de ameaça à democracia brasileira. Atacar professores, atacar a escola, atacar a universidade, atacar a cultura é um mecanismo, eu vou dizer, de estratégia de impor um fundamentalismo, e vocês vão horrorizar, um pouco desse lugar que eu leio, uma tentativa de instaurar uma teocracia no país. É isso que a gente está vivendo no Brasil. Porque a gente não pode ter liberdade de culto religioso, porque nossas casas são apedrejadas, né? Nossos templos são apedrejados. Então, portanto, né, gente, vamos seguir em defesa da educação e em defesa da democracia. Obrigada, deputada Macaé. E aí, professora Laura, eu queria que você comentasse um pouco da pergunta da Luísa, né, sobre a questão dos dados abertos. E aí depois eu finalizo já com o professor Rosivaldo, tá bom? Tá bem.
Bom, eu mostrei para vocês uma série de contas que os registros onde elas estão documentadas, graças a um conjunto gigantesco que o Brasil tem de dados abertos, né? A gente tem o INEP, que é o nosso Instituto Nacional de Educação, que tem prêmio internacional com montes de informação lá dentro, base no censo e etc. E eu não poderia ter simulado e estimado nenhuma das coisas que eu apresentei para vocês, e dá para fazer muitas outras, eu garanto, graças a esse conjunto de informações riquíssimas que o Brasil tem. E, claro, como boa cidadã, eu gostaria que tivesse muito mais, né? Mas hoje de onde eu vejo as coisas, eu acho que a gente tem mais informação do que a gente está usando, né? Óbvio que eu gostaria que a gente tivesse muito mais dado, muito mais informação. Mas eu não sei se a gente está usando plenamente o censo escolar, plenamente todas as nossas informações disponíveis. E aí eu queria tomar um cuidado, né? Eu apresentei para vocês uma tabela que também vai ficar disponível, que mostra, né? Pé de meia hoje, o último orçamento que eu tinha visto era de 21 bilhões. O limite do fundo. O limite do fundo. Hoje ele tem 7 bilhões, né? Se a gente usar esse recurso como a gente tinha previsto no início, ele dá aquele impacto que é o impacto esperado de um programa que performa normal internacionalmente de 7 pontos em cima dos beneficiados, reduz em 7 pontos a evasão. Se a gente tivesse o dobro, vamos supor que a gente acha mais 20, e a gente alocar isso expandindo o número de beneficiários, eu mostrei para vocês que continua 7. A gente gasta o dobro e continua 7. Eu mostrei para vocês também que se a gente gastar o dobro com os mesmos beneficiários que a gente tem hoje, em vez de 7 pontos vai para 17, né? Mais do que aumenta. Então, eu acho que essa quantidade de dado e informação que a gente tem hoje, dá para a gente aprimorar um pouco o que é a tal da qualidade do gasto, né? A gente tem, não sei se é suficiente, a gente nunca deveria estar satisfeito com nada, mas a gente tem bastante recurso na educação. O que eu acho que a gente ainda não sabe é se a gente tem qualidade no gasto, se a gente está com todas as políticas como elas respondem. Eu acabei de dar um exemplo aqui simples de que com 20 a gente consegue 7, com 40, dependendo de como a gente gastar, vira 17 ou permanece 7. E existem outras simulações, por exemplo, né, eu já vi algumas discussões no sentido de universalizar o pé de meia. Poxa, vamos dar o pé de meia para todos os estudantes do ensino médio. E eu acho normal, né? Você tem uma coisa que está respondendo bem, nossa, vamos usar ela ainda mais. E eu não falei dela, mas a última linha da minha tabela mostra que se a gente caminhar para esse lugar, que vai multiplicar por 5, 6 o orçamento que a gente tem hoje, em cima dos mais vulneráveis continua a mesma performance, só que a desigualdade aumenta muito. Porque você vai ter, a gente dobra a desigualdade que a gente tem hoje em termos de resultados educacionais. Então, com base em um monte de informação disponível, eu estou olhando uma iniciativa muito importante que a gente tem no momento para resolver 1/3 do problema, falta os outros 2/3, e a depender de como a gente usar esse recurso e essa tecnologia nova que o mundo desenvolveu, que o Brasil está aplicando, isso pode piorar em alguma dimensão ou melhorar muito. Então, assim, acho que a informação que a gente tem disponível, ela precisa ser usada para a gente fazer boas alocações do dinheiro que a gente tem. E aí eu compartilho completamente da secretária Kátia preocupações com a pressão que tem em cima da escola, né? Então, a gente tem o Estatuto da Igualdade Racial, lá do nosso querido senador Paim, que tem uma série de iniciativas para a gente caminhar na direção de reduzir a nossa desigualdade racial, o nosso racismo estrutural. Acho que ninguém duvida que a escola é parte dessa estratégia. Mas a gente colocar toda a responsabilidade nela ou em cima do pé de meia é muita coisa. Talvez seja injusto, porque na escola tem o Brasil de amanhã, né? O nosso mundo de amanhã está lá. Mas eu não sei vocês, eu gostaria que a gente tivesse respostas para o nosso Brasil de hoje agora também, né? Que eu sei que é um pouco mais difícil, somos mais adultos, vai ficando mais duro de mexer, mas acho que a estratégia nacional de mitigar o nosso racismo estrutural contempla a escola, mas não sei se precisa estar completamente em cima da escola, em cima do pé de meia, né? Tudo isso tem que fazer parte e estar pensado de uma forma em cima de uma coalizão muito maior.
E curioso, a gente tem um estatuto muito interessante, eu não sei se vocês conhecem, de 98. Nós temos uma lei também. E a lei também. 1939. E tinha no passado o Sinapir, que era o sistema que acompanhava todas as ações dessa, né, como boa defensora aqui do uso de dados e evidências, para a gente ver se esse estatuto está andando bem, se ele não está, o que ele precisa aprimorar, como que a gente pode caminhar mais rápido na direção de ter um país mais igual. É isso, obrigada. Caia, um minutinho. Eu vou pedir uma parte ao presidente, ele vai dizer o seguinte: a questão racial no Brasil, ela é para ontem. E a escola tem que se implicar com isso. Porque nós estamos lá na escola. Somos nós, a maioria da população que está dentro da escola. E tem uma lei, que é a 10.639, que inclui história e cultura dos africanos e dos afro-brasileiros nos currículos escolares. Também já caiu de madura, é para ontem, tem que ser implementado. Porque sabe quem é? Quando a gente faz o recorte do nível socioeconômico, quando a gente olha para o nível socioeconômico, 80% desses mais pobres são os pretos e pobres, entendeu? Então, não tem jeito da gente falar, vamos deixar isso para depois. Não tem jeito não, gente. A obra da escravidão vai ficar até quando sem ser tratada no Brasil? Não é possível isso. Eu sei que está todo mundo com fome, mas eu não poderia deixar encerrar nosso painel sem a fala do Rosivaldo. Faz as considerações finais aqui do nosso painel e o encerramento também, tá bom, Rosivaldo? Tá bom. Primeiramente, agradecer a toda a atenção do povo aqui. Eu acho que valeu muito a pena viajar, acho que em torno de 40 horas para estar aqui. 1 hora de lancha, chegar até Gurupá. 24 horas de balsa para chegar até Belém, 4 horas de Belém a São Paulo, sem nunca ter pegado um voo, um medo enorme. 10 horas São Paulo. E 10 horas até aqui, mas graças a Deus tudo certo. E a gente tem que encarar mesmo às vezes o medo, senão a gente não consegue ultrapassar as barreiras que a educação mesmo a gente enfrenta todos os dias, né? Agradeço assim, desde a Marcela Guiar, que eu fiz a formação no Centro Lehman, que me indicou para Carol. Obrigado, Carol, por a gente estar aqui representando um pedacinho do Brasil, assim, mas que é muito importante. A COP30 vai acontecer agora lá, então os olhos estão voltados para lá, né? E espero que o nosso povo lá se organize bacana para que a gente possa também colocar esses números, essas estatísticas, esse diagnóstico do nosso povo, de que realmente o nosso povo precisa, como falei, não para sobreviver, mas sim para viver com dignidade na Amazônia. Obrigado, Ana Cecília, a todo o nosso povo que está assistindo a gente lá, que torceu, que mandou mensagem, que acreditou, que incentivou a minha família, meu filho que tem só 6 meses. E é uma difícil, né, para deixar, mas a gente está aqui. E na medida do possível, fiz possível para representar o nosso povo lá. Espero que tenha conseguido alcançar as expectativas das mulheres quando a gente se reuniu lá. Poxa, mas a gente quer muito que você venha. Eu disse, não, mas eu vou. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Eu vou lá em Oxford. Muito obrigado, gente. Queria só finalizar com uma música do Gilvan Santos. É só uma frase que a gente usa bastante lá, né, para que os nossos direitos sejam preservados. Não vou sair do campo para poder ir para a escola. Educação no campo é direito e não esmola. Gente, muito obrigada por tudo, pela presença, todas as painelistas. Eu estou muito emocionada de estar aqui e só agradecer. Bom? Muito bom.